O diretório do PT no Rio Grande do Sul recomendou o voto crítico no ex-governador Eduardo Leite, do PSDB. O tucano disputa o segundo turno da eleição ao governo gaúcho contra o bolsonarista Onyx Lorenzoni, do PL. Em nota, o PT lembrou que as divergências com Leite são muitas, mas afirmou que o momento é de defender o Brasil e o Rio Grande do Sul. A justificativa seria derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Vale lembrar que o partido chegou a lançar a candidatura de Edgar Preto no estado, mas o candidato ficou em terceiro lugar na disputa. Já Eduardo Leite anunciou neutralidade para a disputa presidencial entre Lula e Jair Bolsonaro. Vamos conversar com o Gustavo Uribe sobre esse apoio, então, com críticas, feito aí pelo PT no Rio Grande do Sul. E o que a gente questionava muito, Uribe, é o fato de Eduardo Leite não ter se manifestado a favor de Lula no Rio Grande do Sul, embora tenha como adversário um candidato que seja bolsonarista. E agora vem Edgar Preto oferecendo esse apoio crítico. Eduardo Leite faria o mesmo se fosse ao contrário? Como é que a gente pode fazer a leitura disso, hein? É um apoio peronomútil, né, Cine? É aquele apoio para dizer que é contra o outro candidato. Mais ou menos parecido com o que fez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando ele foi a Porto Alegre, ele chegou a dizer: eu não apoio Onyx Lorenzoni. Então, apoiaria Eduardo Leite, mas não citou o nome de Eduardo Leite. Depois do primeiro turno, houve uma negociação de dirigentes petistas, inclusive Edgar Preto, com Eduardo Leite, para que houvesse um apoio formal do PT à candidatura dele. Mas houve uma avaliação interna do próprio PSDB de que este apoio talvez não fosse tão interessante para Eduardo Leite. E mais, que o próprio Eduardo Leite não deveria fazer um apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque isso poderia afastar o apoio de eleitores que são mais de centro, centro-direita, que votam em Jair Bolsonaro, mas na disputa estadual optam por Eduardo Leite. Então é uma questão de estratégia local e imediata. Por isso que o PT acabou dando esse apoio. Você me perguntou a respeito do contrário. Há uma avaliação de que não, que talvez Eduardo Leite não fizesse esse aceno porque Eduardo Leite tem pretensões nacionais. Caso ele seja eleito, ele acaba virando uma espécie de nome para a disputa de 2026. E mesmo que ele ficasse fora do segundo turno, ele continuaria como um nome forte do PSDB. Então, se vincular ao PT não poderia não ser bom para o futuro político dele. Então essa opção de Eduardo Leite em curto prazo de não declarar apoio a Lula, de ficar neutro, é importante na estratégia local, mas isso pode ser cobrado no futuro, isso dizem algumas lideranças tucanas. Lembram de Dória. Dória, em 2018, fez o Bolsodória, ou seja, apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Depois, durante a pandemia do coronavírus, brigou com o presidente Jair Bolsonaro. Então ele ficou malquisto pela direita como pela esquerda. Então, esta neutralidade de Eduardo Leite pode ser bom para a disputa estadual, mas em longo prazo ele pode ter comprado uma briga com a esquerda. Agora, Uribe, PSDB todo fragmentado, em relação aos apoios nesse ano, na disputa nacional e também nos estados. Porque se a gente for olhar, Fernando Henrique Cardoso apoiando a candidatura do ex-presidente Lula, aqui em São Paulo, Rodrigo Garcia anunciando apoio incondicional a Bolsonaro e também apoiando a candidatura também de Tarcísio de Freitas, a gente vê uma série de incoerências aí do partido, É tanta bicada que daqui a pouco não vai sobrar pena. O PSDB está bastante dividido e há uma divisão que é considerada histórica desde 2018, que a gente costuma chamar de os cabeças pretas e os cabeças brancas. A ala mais antiga do PSDB, fundadora do PSDB, comprometida com a social-democracia, ou seja, num campo mais de centro, centro-esquerda, apoiando Luiz Inácio Lula da Silva. É o caso de Aloysio Nunes, é o caso de Fernando Henrique Cardoso, é o caso de José Serra. E os cabeças pretas, que são aqueles que ainda detêm cargo, e principalmente em São Paulo, que é um estado que deu maioria dos votos para Jair Bolsonaro, pensando na sobrevivência política e pensando no futuro político. É interessante perceber essa diferença de Rodrigo Garcia com o PSDB de São Paulo, porque causou muita frustração a posição de Rodrigo Garcia. Enquanto João Dória declarou neutralidade justamente por causa do enfrentamento que teve com Jair Bolsonaro durante a pandemia do coronavírus, Rodrigo Garcia, que foi filiado ao PSDB a pedido de João Dória, acabou, entre aspas, segundo alguns dirigentes do PSDB, traindo
aquele que é o seu padrinho político. Há uma expectativa de que Rodrigo Garcia, inclusive, não siga mais no PSDB, que depois das eleições ele se filie a algum outro partido, pode ser o PP ou pode ser o PL. A tendência maior, pelo que me foi descrito, seria o PP. Justamente por isso, você teve Ciro Nogueira, antes do anúncio de Rodrigo Garcia, no Palácio dos Bandeirantes, conversando com o governador.